Boa tarde novamente a todos. Tudo bem, Verônica? Que não estava aí quando nós chegamos. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Sim? Sí, sí, las estoy escuchando. Buenos días. Y les Tudo ofrezco una bem? disculpa, pero se me empalmó una reunión. Pero Ah, estamos al tudo bem, pendiente. Verônica. A Mucho gusto en satisfação verte. em te ver. Muito bem, Herbert. Dessa vez eu não vou fazer uma intervenção longa, porque acho que no primeiro texto já coloquei muita coisa do que eu pensava, né? E vejo que nessa versão você está apresentando a universidade um pouco melhor, ou pelo menos entrando no tema da universidade, que na primeira versão estava muito distante, né? Dessa vez aparece um pouco mais o que é a universidade, né? Eu tenho que reforçar que eu não sou da área da administração, e eu vou frisar que me estranha um pouco, estranhar no sentido de causar incômodo, não na forma como vocês usam a palavra estranho, me causa incômodo um pouco a abordagem que você está propondo. Então, eu, francamente, sendo de fora da área, né, da administração, eu não sei se eu terei muito a contribuir agora, né, nesse encontro de hoje, né? Pelo seguinte, existem ainda para mim alguns problemas que precisam ser bem analisados e que talvez para quem está na área da administração isso não é problema, né? A primeira coisa é quando você afirma, um pouco eu já falei nisso na primeira versão dos meus comentários que eu mandei escrito, quando você afirma que a universidade precisa se ver como uma organização, o que você quer dizer com isso? Por que a universidade não deve se ver? A minha pergunta que eu faço e vou manter, porque o seu texto não responde isso. Qual a diferença entre instituição e organização, né? Aqui, a tendência é a gente ver a universidade como uma instituição, principalmente se for uma universidade pública. Também frisei no primeiro texto essa questão, que faz toda a diferença. É claro que todas as instituições estabelecem processos de administração, né? Administram os seus processos, né? Isso todas as escolas. Agora, não sei por que enxergar uma universidade como organização. Então, eu gostaria que eu sugiro que numa próxima versão, embora pareça óbvio para uma universidade, uma faculdade que é de administração, talvez isso seja óbvio, mas para quem é de fora não é. Para mim não é óbvio que eu tenha que tratar uma universidade como organização e não como instituição. Então, eu penso que você poderia dar um tratamento a isso, embora talvez para vocês isso seja óbvio, para nós não é. Também não é óbvio que uma universidade pública seja administrada da mesma forma que uma organização qualquer, seja ela produtiva, seja ela... Se bem que nesse texto você trouxe muito mais, tentou trazer a questão da complexidade, do que é ser da universidade, pelo menos pautou o seu texto todo sobre a ideia de universidade e não de uma organização qualquer, o que melhorou. Mas, mesmo assim, ao discutir clima organizacional e liderança, para mim, ainda ficou abstrato a universidade. Em alguns momentos, você traz a questão da docência,
que, então, o clima organizacional pode afetar, inclusive, a relação professor-aluno, a questão da docência. Mas e a pesquisa? Da pesquisa, você não traz nada. E, para mim, é o que faz a diferença entre uma universidade, então vocês são uma faculdade dentro de uma universidade e que tem pesquisa. A docência é importante, mas ela está ligada também à pesquisa. Então, quando você fala, ou a investigação, quando você traz a questão da universidade, ainda me parece abstrata, algo que para mim não é palpável. De fato, quando você trata dos fatores que podem estar envolvidos, por exemplo, no estilo de liderança, com o fato de ser um estilo de liderança na universidade, né? Então, a relação desse estilo de liderança com pesquisa, com área de pesquisa, com políticas de pesquisa, além da relação na aula com o aluno. A relação dos professores com o aluno é mediada pela pesquisa. Então, está escapando a universidade. Eu ainda sinto falta da universidade no seu texto, daquilo que ela tem de característica, que é a pesquisa, no mínimo, a pesquisa, docência e extensão. Pelo menos, tem outras coisas, mas pelo menos esses fatores, né, relacionados a estilo de liderança e o seu tema, que é me faltou o nome, o estilo de liderança e a cultura desta instituição, né? A cultura ou o clima que se chama organizacional. Aí, e já falei que eu acho que você precisa trabalhar melhor, na minha opinião, o que você entende por organização e por que a universidade você olha como organização e não como instituição. Mas, então, isso de um modo geral, né? Penso que quando você trata ou problematiza o clima organizacional, ainda falta a universidade aí. E me parece que ao escolher os tipos, né, de liderança a partir dos quais você vai analisar, você fez uma escolha, né? Apontando, pelo menos no texto escrito, o autor aqui, que é o Aguilar e Morales, né? Onde você elenca 6 tipos de liderança e a relação dessas lideranças você pretende fazer com o clima organizacional. Então, novamente, são autores que trabalham, segundo você aqui, com organizações educativas, né? Então, a liderança generativa punitiva, liderança nutritiva, racional, emotivo livre. Aqui se traz até alguns elementos que dá para pensar a relação entre professor e aluno, que pode trazer, mas, para mim, ainda está faltando a pesquisa ou a investigação. E um outro problema, veja, não sou da área de administração, e por isso me parece muito estranho, e eu já muito incômodo, algo, na minha percepção, extremamente delicado e que eu acho que precisa ser pensado com muito carinho, que é fazer esse tipo de investigação em uma instituição,
nomeando com atores que vocês conhecem, que vocês circulam entre eles e que podem facilmente ser identificados. É uma questão ética seríssima, na minha percepção, né? Na minha percepção, e que me leva à pergunta: o que pode ser feito com um tipo de estudos desse, apesar da sua vontade de que ele traga toda aquela lista de coisas interessantes? Tem uma questão ética muito séria em como trabalhar, tratar uma instituição sobre a qual você vai fazer afirmações sobre estilos de liderança. E como, provavelmente, indicando qual estilo de liderança que seria mais conveniente. Conveniente para quem? Você, por quê? Porque você tem como base este autor, podem existir 1 milhão de outros. Muitas afirmações podem ser feitas em cima de uma pesquisa como essa. Então, eu continuo vendo problemas éticos que precisam ser enfrentados. É uma questão ética da pesquisa, da investigação, que envolve sigilo e que envolve uma resposta clara e, portanto, os cuidados sobre o que pode ser feito com o conhecimento produzido. Então, eu não faria uma pesquisa desse tipo, sobre uma universidade na qual o aluno, né, ou aquele doutorando, mestrando, está diretamente envolvido. Eu ia preferir que ele trabalhasse em outra universidade, que abrisse, né, a possibilidade de ser feito. Porque fica mais fácil manter o sigilo, as pessoas que vão ler e que são daquela instituição não reconhecerão. É mais fácil manter o sigilo, borrar identidades. Pessoalmente, penso que essa é uma questão ética muito delicada e senti falta no seu texto de você abordar essas questões éticas. Como você, que procedimentos, quais os cuidados que você vai ter para analisar, para mostrar, para falar, né, de estilo de liderança, ainda mais com uma perspectiva tão pessoal, que também para mim é abstrata, de que modo, por exemplo, uma liderança racional está relacionada com pesquisa, extensão, isso vai aparecer só nos depoimentos? Enfim, ainda são perguntas que eu faço ao ler o seu texto, e, embora ele tenha crescido muito no fato, como já disse, de focalizar, procurar focalizar universidade, mas ainda penso que tem pontos soltos que não foram devidamente costurados, tecidos, né, no texto, e que precisam ser melhor elaborados. Inclusive, a mais séria, na minha opinião, é a questão metodológica relacionada à questão ética, já que é uma universidade na qual todos vocês estão envolvidos. Não que o cientista seja neutro, isso já superamos. E é por isso mesmo que essa pergunta ganha peso maior e que eu penso que precisa ser encarada, né, com todo cuidado. Enfim, como você avançou e eu não vi, você está escolhendo um caminho, né, que é esse mesmo, de delimitar na universidade. Agora, na sua apresentação, você falou até de um departamento, enfim. Ainda acho esse caminho problemático, mas é o que você escolheu, você e a doutora Verônica, então eu penso que precisa haver esses cuidados a serem tomados para a realização dessa pesquisa aí mesmo na universidade.
Então, também eu mantenho as observações que foram feitas no primeiro texto, então, dessa participação, eu vou me limitar a essa minha fala. Eu não senti necessidade de te enviar mais coisas escritas, tá bem? Então, parabéns pelo avanço, pela delimitação, né, dentro, e por tratar universidade, que começa a aparecer um pouco mais no texto. Era isso que eu tinha a comentar. Obrigada, Verônica, e obrigada, Herbert, pela possibilidade de ler o texto nessa segunda rodada.